Você é desses que é muito mais apegado a gatos do que a cães? Ou você simplesmente gosta de todos os animais da mesma forma? Bom, independentemente de qual seja o seu caso, o que eu posso te dizer é que se você gosta de felinos, o vídeo de hoje vai te deixar completamente maluco. Por exemplo, você consegue imaginar como seria um filhote de onça com um leão? Bom, se você está achando toda essa ideia muito confusa, eu preciso te dizer que na natureza existe o que é conhecido como híbridos, que nada mais são do que animais que surgem graças ao acasalamento de espécies próximas, mas diferentes. São raros casos onde o cruzamento entre duas espécies resulta em um animal que consegue nascer sem deformações, forte e saudável. A maioria nem chega a nascer, e dos que nascem, quase 99% dos híbridos são estéreis. Outra curiosidade interessante sobre os híbridos é que, além de animais, plantas de espécies diferentes também podem cruzar entre si. Mas isso já é um assunto para um próximo vídeo. Hoje nós aqui do Fatos Desconhecidos vamos te apresentar quais são as 6 fusões incríveis entre felinos e que sem dúvida você não poderia deixar de conhecer. Eu sou a Thalita Flores e seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Número 1. Liger. Para começar a nossa lista, eu te apresento o híbrido que é considerado a maior espécie de felinos do mundo. O liger surge do cruzamento de um leão macho e um tigre fêmea. É por isso mesmo que o seu nome é esse. Liger é a junção das palavras lion com tiger em inglês. O mais engraçado de tudo é que se um leão fêmea cruza com um tigre macho, que é basicamente o oposto do que acontece com um liger, o híbrido que vai nascer é outro animal conhecido como tigon, e as suas características físicas e comportamentais serão completamente diferentes. Mas, voltando ao nosso liger, o que eu posso te dizer é que eles são os maiores felinos que podem existir na natureza. Eles medem em média de 3 a 3,6 metros e podem pesar mais de 500 quilos. Esses bichinhos tendem a ter certos problemas de saúde, como a tendência à obesidade e alguns problemas respiratórios. Em cativeiro, eles vivem em média até 20 anos. Os liger gostam de nadar assim como os tigres e são sociáveis como os leões. Esse híbrido pode surgir naturalmente na selva e fora do cativeiro, não sendo exclusivos de inseminações artificiais. Mas talvez a curiosidade mais interessante sobre ele é que, apesar de teoricamente todo o liger ser infértil, já aconteceu em 2 zoológicos o cruzamento de liger com leões que geraram filhotinhos. Impressionante, né? Número 2. Gatos de savana. O gato de savana, o segundo felino da nossa lista, é um híbrido entre um gato doméstico, os gatos comuns que estamos acostumados a encontrar por aí, com um serval. O serval, para quem ainda não conhece, é um mamífero carnívoro que naturalmente pode ser encontrado na África e que, em alguns casos, chega a ser domesticado e criado como um animal doméstico. O problema é que, além da autorização para se ter um bicho selvagem em casa, o serval, quando é criado por humanos, tende a ficar doente, porque para de se alimentar da carne crua das caças para comer o que os seus donos oferecem, que geralmente acaba sendo aquela ração para gatos mesmo. É por isso que o gato da savana, o híbrido que é gerado por esse felino, é mais procurado e vendido a altíssimos preços pela internet. Como a grande maioria dos híbridos, o gato da savana também é estéril. Eles têm um porte intermediário, sendo maiores que os gatos comuns e menores que os seus progenitores selvagens. A cabeça é triangular e as orelhas sempre esguias. Outro fator que faz a busca por esse híbrido aumentar é que a sua pelagem sempre se assemelha ao do serval, sendo formada por manchas e dando a esse gatinho uma aparência realmente selvagem. Número 3. Tigre com onça pintada. O híbrido de um tigre com uma onça pintada recebe o nome de taiguar, que é a junção das palavras tiger com jaguar, que é o nome pelo qual as onças pintadas são conhecidas no resto do mundo. Esse cruzamento é tão, mas tão raro que até hoje apenas um exemplar foi noticiado em todo o mundo. No ano de 2007, um taiguar do sexo masculino nasceu no zoológico do Altiplano, no México. O seu pai era um tigre siberiano e sua mãe, uma onça pintada selvagem que vivia no México. O filhote resultante dessa mistura tão inusitada recebeu o nome de Mickey e aos 3 anos de idade ele já pesava 180 quilos e media cerca de 2,30 metros de comprimento.
A pelagem do animal é avermelhada. Ele não é nem pintado nem listrado, mas tem seu próprio padrão de manchas. Mickey nasceu com um rosto de tigre, queixo e boca brancos e manchas douradas por todo o seu corpo. O grande problema envolvendo esse híbrido é que muitos biólogos e pesquisadores começaram a colocar em xeque a existência desse animal, porque o zoológico que ele supostamente se encontrava estaria tentando esconder a sua existência. É por isso que existem pouquíssimas fotos desse animal, que é o único exemplar vivo de um taiguar na Terra. A maior suspeita é que, como esse zoológico mexicano já foi acusado de ter envolvimento comercial ilegal com grandes traficantes do país, ele estaria vendendo ursos e felinos raros para as coleções particulares desses traficantes. Por isso especula-se que Mickey estaria sendo, de certa forma, escondido do público e dos visitantes para ser mais tarde negociado no mercado negro desses animais. Até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu com esse felino, que é extremamente raro e com certeza muito valioso. Número 4. Leopardo com leão. O cruzamento entre um leopardo masculino e uma leoa resulta no que chamamos de leopons. Esses híbridos são muito raros e não existem registros oficiais de que eles já tenham surgido aleatoriamente na natureza. Foi em cativeiro, ou seja, em zoológicos da Índia, Japão, Alemanha e Itália que esses animais já foram criados. Os leopons são maiores que um leopardo, mas menores que um leão. Eles gostam muito de água, o que é uma característica dos leopardos. Mas também são sociáveis como os leões. O programa de criação mais bem-sucedido desses híbridos aconteceu na cidade de Nishinomiya, no Japão, em 1955. No zoológico da cidade, uma leoa apresentou um comportamento atípico e deixou com que um leopardo muito menor do que ela se aproximasse e cruzasse. Ao perceber que isso estava acontecendo, os funcionários do zoológico registraram o momento. As imagens mais tarde chegaram a ser questionadas, porque mostravam uma leoa completamente deitada e o leopardo sobre ela. Muitos pesquisadores questionam se a leoa não havia sido dopada, mas o zoológico se defendeu, alegando que ela deitou e ficou daquele jeito, para que o leopardo, que é muito menor, conseguisse realizar a cópula. Como os leões têm uma gestação de 105 a 110 dias e os leopardos uma gestação de 90 a 95 dias, ninguém sabia quando os filhotes realmente iriam nascer. 97 dias depois, os bebezinhos vieram para esse mundo. Os machos chegaram a começar a desenvolver uma juba, que não se formou completamente. As suas manchas e padrões eram parecidos com as dos leopardos. Eles tinham pernas curtas e cada um nasceu com certos traços e características físicas. Os híbridos não conseguiram chegar à idade adulta, devido ao sobrepeso e problemas de saúde, mas todos eles foram empalhados e ficaram expostos no mesmo zoológico em que nasceram. Número 5. Puma e jaguatirica. Antes dos relatos da existência de híbridos de jaguatirica com puma, os únicos híbridos que já haviam existido e que envolviam esses animais eram a mistura de puma com leopardo e de jaguatirica com gato maracajá. Mas aí aconteceu uma coisa bastante inédita no mundo. Em setembro de 1989, uma puma e uma jaguatirica macho que viviam em uma mesma jaula desde que nasceram, acabaram cruzando. Os dois animais faziam parte de uma coleção particular na Guiana Francesa. A puma era 3 vezes maior que a jaguatirica e por isso ninguém imaginou que ela pudesse realmente ficar grávida. Foi aí que em 1990 ela deu à luz a 3 filhotes, que acabaram morrendo porque a puma não se apegou e não cuidou deles como se fossem seus filhotes. Nesse mesmo ano, ela gerou mais 2 filhotes do pai de jaguatirica. E como a puma acabou empurrando os filhotes para dentro na hora do parto, eles tiveram algumas complicações e sobreviveram apenas 5 e 12 dias respectivamente. Uma terceira gestação aconteceu alguns anos depois, em 1992, mas todos os filhotes desapareceram no mesmo dia, o que fez os cuidadores entender que a mãe puma havia comido todos eles. Por mais assustador que seja, esse hábito é comum quando a mãe felino não se adapta ou não aceita os filhotes que teve. Apesar da tragédia seguida de tragédia, essa situação toda provou que os híbridos entre essas duas espécies são possíveis desde que recebam rapidamente os cuidados de humanos e sejam afastados de sua mãe. Número 6. Leão africano com onça pintada.
Em 9 de abril de 2006, 2 filhotes de onça pintada com leão nasceram em Ontário, no Canadá. O acasalamento aconteceu entre um macho de onça pintada preta e uma leoa em um santuário felino. Os criadores não acreditaram que os filhotes nasceriam com vida, mas, quebrando todas as expectativas, eles nasceram e foi preciso retirá-los da sua mãe leoa, porque é comum em casos como esse, quando a mãe é maior do que o pai, acabar matando os filhotes por não os reconhecer como seus filhos. Os 2 filhotinhos foram criados por humanos e eram tão apegados que ficavam ansiosos ou depressivos quando eram separados. O mais interessante é que um dos filhotes nasceu com melanismo, que é quando o excesso de melanina faz com que a pele se torne completamente negra. Essa característica ele puxou do seu pai, enquanto o outro filhotinho nasceu com as cores padrões de um leão. Mas e aí, qual dessas misturas é mais interessante na sua opinião? Conta aqui pelos comentários. Até mais! Tchau!